Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Amanda e aqui a gente discute um pouquinho sobre revalidação médica e experiências médicas e de intercâmbio universitário no exterior. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência viajando para a Europa durante esse período da pandemia para fazer a primeira prova do processo de revalidação médica no Reino Unido, o PLEB 1. A primeira coisa que é importante a gente comentar aqui é que todas as regras de fronteira e imigração mudaram e vem mudando o tempo todo desde que eu viajei. Eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro e eu viajei em julho. Então de lá pra cá muita coisa aconteceu e muitas regras foram mudando. Mas eu acho que algumas informações vão seguir consistentes e importantes independentemente da qual regra esteja em vigor. Conforme os países foram atualizando as suas regras de imigração, se fala muito sobre vacinação. Existe uma variação muito grande entre quais vacinas são aceitas por quais países. A EMA, que é a European Medicines Agency, ou seja, a Agência Reguladora de Medicamentos da Europa, eles ainda não reconheceram a Coronavac. Então, alguns países na Europa simplesmente têm suas definições de viagem, suas restrições de viagem, falando que eles vão aceitar as vacinas aceitas pela EMA. E como a Coronavac não foi aceita ainda pela EMA, não aceitariam a Coronavac. Outros países fazem essa seleção individualmente. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é: depois de você montar o seu roteiro de viagem, você precisa saber exatamente em qual país você vai passar, incluindo os países em que você vai fazer imigração ou escala, porque às vezes você vai fazer algum processo migratório de checagem de documento nesse país, por mais que você não vá ficar nele. Como você está chegando na Europa, eles fazem toda a parte de imigração nesse país. Dá uma olhada no site do consulado desses países sobre quais são as restrições de viagem em vigor no momento. Normalmente os sites de viagem e os sites de companhias aéreas têm um resumão e os links oficiais. Outra coisa que eu percebi que é mais ou menos padrão em cada um desses países e companhias aéreas é que você vai ter que preencher alguns documentos a mais. No geral, são formulários perguntando de onde você vem, para onde você vai, onde você passou nos últimos 10, 15 dias. Nele você vai ter que dizer qual é o teu voo, em que lugar você sentou nesse voo, porque com esse material eles conseguem traçar retrospectivamente de onde surgiu um caso de coronavírus e quem estaria suscetível a ter sido infectado por aquela pessoa. Além desse formulário, alguns países pedem outros formulários específicos, como declarações de saúde, são documentos em que você se declara saudável ou se declara vacinado, declara que você não teve nenhum sintoma nos últimos dias, e enfim, documentos desse tipo de sorte que você vai ter que fazer, que são documentos que usualmente a gente não teria que fazer. Então ficar de olho em qual documento cada um dos países que você vai viajar exige. É importante ressaltar uma coisa que eu já tinha dito: essas mudanças de legislação são constantes, então é uma coisa que acontece quase semanalmente, porque de fato tá tudo mudando muito. Seja definições do tipo se o Brasil é ou não é um destino liberado, ou se você deve ou não deve fazer um teste PCR antes de viajar, tudo isso é muito atualizado, então tem que se manter bastante atualizado. Não adianta você olhar 3 meses antes da viagem, se preparar para aquela condição e chegar perto da viagem e você vê que tudo mudou. Agora a gente vai falar um pouco sobre como eu fiz. Quando eu tava para viajar, a situação da pandemia no Brasil ainda estava bastante complexa. Qual que era o meu destino final? A proposta da minha viagem era única e exclusivamente entrar na Inglaterra e fazer o PLEB 1. Ou seja, uma viagem que nas CNTP, nas condições normais, eu poderia ter feito em 3 dias. Chegava lá, fazia a prova, voltava. Mas para isso, eu tive que fazer... Não foi nada. Mas para isso, eu tive que fazer uma volta. Então, eu precisava fazer minha prova dia 12 de agosto. E eu comecei a viajar dia 19 de julho. Para eu chegar na Inglaterra naquela época, eu precisava me isolar do Brasil durante no mínimo 10 dias para a Inglaterra me aceitar entrar lá. E para isso, eu fui a Portugal. Eu fiquei em torno de 13 dias em Portugal antes de ir para a Inglaterra. E com isso, a minha preocupação era como eu vou entrar em Portugal. Eu fui atrás das informações de quais eram as restrições para a entrada na Holanda, porque eu fiz a minha imigração
de entrada na Europa em Amsterdã. A Holanda me pedia, além do certificado de vacinação, que tem que estar traduzido, isso é importante a gente falar, é importante ter toda a documentação que você tiver, ter ela em português e em inglês. E aí eles precisavam do meu certificado de vacinação, além de 3 outros documentos que a Holanda especificamente pedia. Quando eu cheguei em Amsterdã e fui fazer a imigração, de fato, foi a imigração mais difícil, vamos colocar assim, restritiva. Foi a primeira vez que eu senti resistência na entrada no país, assim. Eu não sou uma pessoa que viajei muito, mas nos Estados Unidos, que tem um pouco mais esse histórico de ter uma limitação de imigração, eu nunca tinha sentido isso. E nessa viagem para Amsterdã eu senti. Quando eu tava na fila de imigração, tinham 2 brasileiros na minha frente que não falavam inglês, e quando o oficial da polícia de fronteira holandês começou a fazer perguntas sobre o que eles estavam indo fazer na Europa e etc., eles não conseguiam responder. De cara, eles falaram que não falavam português. Na hora, esse oficial respondeu assim: "No English, no entry", e jogou os documentos dessas 2 pessoas pra eles e tirou eles da fila. Não sei no que deu. Eu era a próxima. Quando eu cheguei e entreguei minha documentação, eles começaram a me fazer várias perguntas. Naturalmente, o que eu tava indo fazer na Europa, quais eram os meus destinos. E aí eles me pediram documentos de onde eu iria ficar em Portugal. E esses documentos, entrada em Portugal, eu só tinha em português, porque eu achei que eu só ia ter que mostrá-los quando eu entrasse em Portugal, de fato. Mas não, eles me pediram na fronteira da Holanda e não tinha documento traduzido. Então, isso é uma coisa que eu já deixo aqui de dica pra vocês: tenha sempre todos os documentos na sua versão em inglês pra você não correr nenhum tipo de risco de fronteira. Como eu não tinha todos esses documentos em português, me pediram pra eu mostrar a minha passagem de volta, e depois de um tempo analisando, eles pediram pra eu sentar numa salinha pra aguardar meus documentos serem analisados. E aí quando eu sentei, tinha umas 6 pessoas sentadas comigo nesse mesmo lugar, e todas eram brasileiras. Então assim, existia, não sei se ainda existe, uma resistência à entrada dos brasileiros através dessa fronteira na Holanda. Nada mais justo, porque o Covid no Brasil tava correndo solto. Nessas pessoas que estavam esperando comigo, 2 delas eu percebi que estavam atrasadas pro voo. E elas perderam o voo, porque elas tiveram que ficar sentadas esperando a documentação ser revisada para ser liberada. Eventualmente todos, imagino que todos tenham sido liberados, mas você precisa contar com esse tempo extra durante a sua conexão. Então, se você vai fazer escala em algum lugar, considera que trâmite de documentação está sendo muito maior do que normalmente é. Eles revisaram minha documentação, eu fui a primeira a ser liberada, deu tudo certo. Eu esqueci totalmente de falar. Os testes PCR. É basicamente praxe a cobrança de um PCR para viajar. Portugal para Inglaterra, eu tive que fazer um outro teste saindo de Portugal para viajar para Inglaterra. E como que foi a minha experiência em Portugal? Cara, a impressão que eu fiquei é que Lisboa estava vazia. Eu já tinha ido a Lisboa uma vez antes, e assim, lugares turísticos que eu voltei a visitar, que estavam apinhados de pessoas, assim, praças, o Cais do Sodré, realmente muito cheios, dessa vez estavam muito mais vazios. Uma outra coisa que eu percebi, que eu notei, é que eles cobravam passaporte vacinal para entrar em determinados lugares. Então, museus, feiras, alguns restaurantes, todos eles na porta cobravam um passaporte vacinal. Eu sempre mostrava o certificado de vacinação brasileiro e servia. Acabou o espaço no meu celular. Quando eu fui para Sesimbra, eu fiquei no Airbnb. E precisei também mostrar meu comprovante de vacinação. Então isso é uma coisa que de fato eles fazem, tá? Pedir o comprovante de vacinação dependendo do lugar que você vai. Além, é claro, do uso de máscara obrigatório em basicamente todos os lugares que você vai. Na Inglaterra, por mais que no final das contas lá seja o lugar com o maior grau de restrição à chegada dos brasileiros, a passagem na fronteira foi bem tranquila. É importante comentar que eu passei na fronteira da Inglaterra por volta de 2 da manhã e eu passei na fronteira de Portugal à tarde. Então eu não sei se isso fez alguma diferença. Para chegar na Inglaterra eu preenchi todos os documentos necessários, inclusive os formulários online. Quando eu passei na fronteira, o pessoal me fez perguntas básicas de fronteira, de viagem. Pra onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, o que eu vim fazer no país e nada sobre o Covid. Me deixaram passar e assim foi. Eu pensei, nossa, que ótimo, não vou precisar fazer nenhum tipo de quarentena. Tola. Não, no final das contas, quando você preenche o formulário online, eles têm o seu contato
E no dia seguinte, eu recebi um e-mail do NHS, um SMS do NHS, falando que eu deveria fazer quarentena e os tais dos PCRs que eu tinha que fazer. Então, pelo fato de Portugal, que era meu país de origem, ser um país que na época estava na lista amarela, eles me exigiam um período de quarentena em casa, né, isolamento social de 10 dias, e depois eu estaria liberada para, enfim, visitar onde eu quisesse. Dentro desse período de quarentena, eu teria que fazer 2 testes. Eu tendo esses 2 testes negativos, eu no 10º dia poderia sair de quarentena. Você tinha a opção de fazer um teste extra no 5º dia, que se viesse negativo, ele junto com o seu primeiro teste te liberariam da quarentena no 5º dia. Na época, foi exatamente isso que eu fiz. Eu paguei esse teste a mais, me liberei no 5º dia de quarentena, mas ainda assim tive que fazer o teste no 8º dia. No final das contas, eu não aguentava mais passar aquele cotonete no meu nariz. E cada um desses testes é caro, é quase 100 libras. Bem caro. Mas como eu tava indo fazer a prova e tal, já tava viajando há muito tempo, pra mim valeria a pena fazer. Hoje, o Brasil finalmente saiu da tal da lista vermelha e entrou na lista dos países liberados graças ao nosso programa de vacinação. Na Inglaterra, diferente de Portugal, não era obrigatório o uso de máscara. Mesmo assim, em vários lugares você via as pessoas pedindo para você usar máscara, várias placas orientando o uso de máscara, principalmente dentro de metrô, elevador, locais fechados de uma forma geral, né? Eu achei super interessante esse contato com o NHS. Eles me mandaram esse primeiro SMS orientando sobre como deveria ser. No dia seguinte, se eu não me engano, eles me ligaram para me dar orientações, garantir que eu estava compreendendo o que eu tinha que fazer e me dando uma orientação de para onde eu deveria ligar caso eu começasse a sentir sintomas e me orientando que eu não deveria ir a nenhum hospital. Eu cheguei na Inglaterra por volta de meia-noite e a partir de 5 horas da manhã do dia seguinte, eles mudaram as orientações de fronteira e nessas novas definições eles não exigiriam a tal da quarentena dos 10 dias para as pessoas que fossem vacinadas. Só que eu cheguei 5 horas antes dessa definição começar a valer. E aí eu liguei pro pessoal do NHS e conversei, falei, olha, eu tenho a vacina, minha vacina é AstraZeneca, eu tenho o comprovante de vacinação traduzido em inglês e tudo mais. A orientação que eles me passaram é que, ok, isso era ótimo, mas como eu tinha chegado na Inglaterra 5 horas antes dessa definição começar a valer, isso não servia de nada, no final das contas eu tive que fazer quarentena mesmo. Parece que alguns países estão aceitando a terceira dose da Pfizer associada ao esquema vacinal com Coronavac como um esquema vacinal aceito, né? Diferente do que a gente tinha para quem só tinha tomado Coronavac. Isso, como eu disse, é uma definição que é feita individualmente país a país. Então, eu te sugiro, antes de desistir completamente de fazer qualquer tipo de viagem, dá uma checada nesse tipo de informação. Quem sabe mudar um pouco seu roteiro de viagem para ir para algum lugar que tenha a vacina que você tomou como uma vacina aceita. No final das contas, a gente lê essas informações nesses sites oficiais, a gente sempre fica muito assustado. Mas essas pessoas são bastante acessíveis. Não se furte a escrever um e-mail perguntando, tirando suas dúvidas, a ligar para os números de contato que esses sites oferecem, porque eles são bastante solícitos com esse tipo de questionamento. Eu já terminei de gravar, mas eu lembrei de um negócio que eu não posso deixar de falar. Todas essas fronteiras eu fiz com passaporte brasileiro. Eu não tenho passaporte europeu e eu acho que a experiência deve ser completamente diferente se você tiver, tá? Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem até aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário, deixar um feedback, fica à vontade. Esse espaço tá super livre pra gente conversar. Muito obrigada mais uma vez. Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau. Pra isso eu tive que fazer... Nada. Vamos lá, né? Vai. Vai não.